Sindasp, Avenida Rio Branco 817 Centro, Florianópolis e Delegacia Sul em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141. Bem-vindos a mais um Floripa em Foco. Estamos ao vivo no estúdio da TV Floripa, onde toda terça-feira, entre 1h30 e 2 da tarde, recebemos ao vivo o Sindaspisc. E para começar o Floripa em Foco, as tradicionais informações do dia. Dia 19 de junho acontece em Joinville o Supervendas 2010, que é o 11º encontro de representantes comerciais e vendedores do sul do Brasil. Dia 19 de junho em Joinville. Informe-se no www.coresc.org.br. Coresc é o Conselho Regional de Representantes Comerciais, né? Parabéns. E em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, que transcorre em 5 de junho, a AENFLO, Associação Empresarial da Região Metropolitana aqui de Florianópolis, realiza no dia 4 de junho a distribuição de 2.000 mudas de árvores nativas. Vai ser no Dia do Meio Ambiente, 5 de junho, 2.000 árvores gratuitas. Que maravilha! Informe-se pelo telefone 4009-5500. Para fechar, acontece de 19 de junho a 4 de julho a 9ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. A programação completa em www.mostradecinemainfantil.com.br. Você sabe, né? É cinema gratuito, de qualidade, dirigido ao público infantil. 3222-1137 é o telefone para você participar desse bate-papo ao vivo, a partir de agora, com o nosso amigo Arnoldo Ramos Cândido, coordenador estadual do Sindasp. Tudo bem, Arnoldo? Bem-vindo. Tudo bem. Boa tarde aos telespectadores da TV Floripa. Isso, tudo bem quase, né, querido? O que é que houve ontem aí? Sindicância, quebraram... O que aconteceu ontem? Quebraram os canecos? Não, isso já vem acontecendo há algum tempo, né? Isso é um retrato de coisas que vem acontecendo já do passado, de denúncias, de ingerências. Resquícios ainda autoritários? Ingerências, principalmente na regional de Caçador. Você estava em Caçador ontem, inclusive? Ontem a gente esteve em Caçador, né, acompanhando. O que aconteceu lá, querido? Que teve mais uma sindicância, né, de mais um trabalhador, e esse é coordenador regional do Sindasp. Sindicalista? Isso, um sindicalista, para apuração de falta grave, com o intuito de demiti-lo, né, por algumas denúncias que ele fez. E qual foi a falta grave? Ele denunciar alguma coisa? Ter denunciado as irregularidades e ingerência naquela... Nós estamos falando da Polícia Militar ou de quem? Não, é da IPAGRE. Na Polícia Militar é assim, né? Os caras julgam, condenam a revelia. Não é muito diferente. E o que o moço fez lá para receber tal... Essas denúncias, né? Ele vem denunciando há algum tempo, essas ingerências já vêm acontecendo também há algum tempo. Mais especificamente desde 2006, 2007, quando houve aí o Ministério Público apurou algumas irregularidades numa empresa chamada Triângulo, que foi desvio de dinheiro. E ela estava trabalhando com a IPAGRE? Era uma empresa que terceirizava serviço para a IPAGRE, e aí foi constatado por uma auditoria do Ministério Público que as pessoas desviavam dinheiro. Eram contratados um número X de pessoas para prestar serviço, que eram vigilância, conservação, manutenção, limpeza, e a empresa pagava como se tivesse mais, por exemplo, 20% a mais de funcionários, e esse dinheiro sobrava para alguém que ninguém sabe para quem. Então, por esse fato, algumas pessoas dentro da empresa o Ministério Público recomendou algumas punições, né, e eles foram julgados, e essas punições. Só que alguns, né, a grande maioria, ao invés de ser punidos, foram promovidos, né? O gerente regional lá de Caçador na época, o senhor Luiz Antônio Palladini, na época ele foi condenado a uma suspensão de 30 dias, era para ser condenado, né, e afastamento do cargo. Hoje ele é diretor da empresa aqui em Florianópolis. Então, que coisa, hein? E aí esse colega denunciou? Denuncia esse tipo de... E outras atrocidades que vem acontecendo agora, né? As denúncias deles são mais recentes, né? Essas já foram apuradas. Em 2008 ainda, você falou? Não, essa começou em 2006, quando começou a se apurar, e em 2007 que teve esse desenrolar todo. O desenrolar e continua todo. acontecendo coisas, e o nosso colega ali denunciou e está sendo
punido pelos seus chefes. Aí acharam 2 bodes expiatórios, que eram pessoas, né? E esses foram demitidos e o pessoal que tem o poder de comando lá dentro, as gerências e tal, se amenizaram entre eles e nada aconteceu. Os caras continuam fazendo de uma forma ainda agora mais agressiva, né? Punindo realmente quem está denunciando isso. Tentando perseguir os sindicalistas. Sim, principalmente os sindicalistas, né? O papel do sindicato é esse, né? Amparar, denunciar também, né? Então, essas novas denúncias, inclusive, já foi denunciado também ao Ministério Público, que está para ser apurada, né? Questões como, por exemplo, no laboratório de ensaio químico em Caçador, tem problemas de vazamento de resíduos, né? Que é usado no laboratório, ácido sulfúrico, ácido nítrico, isso aí polui o meio ambiente. soda cáustica. Legal. Isso está sendo jogado no meio ambiente, né? Está indo para... E aí Inclusive contaminando isso. Uma empresa que era para dar exemplo, né? Porque deveria, e o que eles falam, a alegação deles é falta de recurso. Não é por falta de recurso que vai cometer esse tipo de atrocidade, né? Outra denúncia que também ele tenha feito, né? Não só ele, mas as pessoas, são mais pessoas que têm denunciado isso, porque isso é verídico, o sumiço de máquinas, inclusive lá dentro, né? Que denunciam a calcareadeira, não é nem o valor do equipamento, mas é o sumiço, né? Foi emprestada por um gerente e até hoje não retornou, então... Já há anos. Foi o ano passado isso, ano passado. Ou há 2 anos passados. Um bem Isso público sumiu, emprestado. Foi emprestado e sumiu, então ele denuncia, né? Ao invés de apurar, apura-se o denunciador, né? Persegue-se o denunciante. Falta grave. E essas ingerências já custaram aos cofres públicos, só em 2009, R$ 1.700.000. Então, quer dizer, é a sociedade pagando, né, por essas ingerências e ainda quem denuncia é que... Mais do que isso, essas injustiças que estão cometendo. As injustiças. Não é só ele, né, já foram, eu acho que foram 5 indiciados, né, tem mais um, já foram algumas pessoas demitidas e parece que tem mais gente para ser demitida, então quem abrir a boca lá... Pelo menos sobre esse moço que é sindicalista, tem como recorrer a isso, porque ele tem estabilidade, né? Mas é isso que eles estão apurando, né? Eles estão fazendo uma sindicância para apurar a falta grave, que é a única forma de demitir um sindicalista. Aí eles querem comprovar uma falta grave de qualquer jeito. De qualquer jeito. Né? A gente sabe a forma que eles agem, né? A gente, inclusive, está repudiando essa forma de como está feita a sindicância, como está sendo feita. Né? Ele não foi nem avisado, né, do que ele estava sendo... Processo em sigilo. Nós estamos te fritando aqui, mas tu não pode saber por quê. Não sabia, então a gente pediu os documentos. Depois a gente tem mais informação no próximo bloco especificamente sobre a sindicância. Mas agora a denúncia era essa e nós queremos agradecer os movimentos sociais que ontem estiveram lá, né, em solidariedade a isso e também em repúdio a esse tipo de atitude que a empresa vem tomando, né? Houve não uma só a empresa, manifestação lá em mas Caçador. Principalmente, né, os gerentes e os administradores daquela região. Que são os que estão tentando salvar o deles. Os que estão tentando. Infelizmente são as viúvas da ditadura, né, que a Tríplice Aliança ressuscitou, né? Eu digo que a gente pensa que exorcizou o demônio, mas ele deixou os ovinhos e o fogo do inferno chocou muito rápido e eles ressurgiram. Não. Eu já não espero muito a cada eleição, né? A gente fica sempre esperando que a população aprendeu a votar, enxergou quem é quem, mas na hora da eleição muda pouco, né? Então vamos com calma, sem muitas expectativas. Mas, então, essa manifestação de várias entidades sociais foi ontem lá em Caçador, em frente à Ipagre. Em Caçador. Será que surtiu algum efeito, pessoal? Os diretores tremeram na base? O efeito. O nosso intuito é denunciar para a sociedade esse fato, né? Se os movimentos sociais estão participando, estão, né, ficando cientes do que está acontecendo, isso vai ser denunciado para a sociedade. Onde já foi as rádios, o jornal da região estiveram lá, entrevistaram as pessoas. Então isso... O nosso intuito é denunciar mesmo para a sociedade o que está ocorrendo lá naquela região. Porque isso geralmente é feito em sigilo, né? As pessoas são boicotadas, tem toda uma forma de assédio mesmo em cima das pessoas, né? Intimidando algumas para que não falem, né? As outras que sabem. E dentro da estrutura da Ipagre, quem é que poderia chegar e dar uma reprimenda nesses gerentes que
que estão querendo aprontar em Caçador? Eu acho que principalmente o presidente, né, de responsabilidade dele, tomar ciência de tudo que está acontecendo, né, e fazer as coisas conforme deveriam ser feitas, né, aquilo que a gente está pedindo para apurar, né. Vão apurar as denúncias primeiro, né, depois vão ver se a denúncia não tem fundamento realmente, como se fala, aí sim, vão, né, se tiverem fundamentos, porque ignoraram as denúncias e foram direto punir o denunciador. É um fato meio... Vamos esperar, né? Estão tomando as providências legais cabíveis, Estamos juridicamente? na medida do possível, né? A gente esteve lá, tem uma pessoa do sindicato que participou, né? O Nauro participou da sindicância, ele está indicado para participar, para acompanhar como sindicato. A assessora jurídica, né? O sindicato disponibilizou para que ele tenha o mínimo de defesa lá dentro dessa... Maravilha. Então vamos por um breve intervalo e na volta a gente conversa com o Lauro José Velho, que participou ativamente aí dessa sindicância de ontem em Caçador. Mais alguma questão, Arnoldo? Um abraço, um alô? Não, eu quero agradecer o espaço aqui, né? Que sempre mais espaço. Pena que a gente só vem aqui para trazer notícias. Trazer essas notícias, né? A gente queria... A gente cumpre a nossa função, né? Sim, e vamos cumprir sempre, né? Se tiver que denunciar, vamos estar aqui para denunciar. Por nós. E agradecemos aqui o espaço, porque é um espaço, um dos poucos que a gente tem para fazer esse tipo de denúncia. Maravilha, querido, que bom ouvir isso. Valeu a presença, um grande abraço, Arnoldo. A gente vai para um breve intervalo e na volta voltamos conversando com o Nauro José Velho. É só um instante e já voltamos na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí. E Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas, 94S, Chapecó. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville. E em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184. Estamos de volta com o Floripa em Foco ao vivo, toda terça-feira, entre 1h30 e 2 da tarde, com o Sindasp, Sindicato dos Trabalhadores em Assessoria, Perícia e Informação no estado de Santa Catarina. Vamos conversar agora com o diretor... coordenador estadual também do Sindasp, o Nauro José Velho. Tudo bem, Nauro? Bem-vindo. Tudo bem. Tirando aí os problemas que diariamente estamos enfrentando, né? Quanto classe trabalhadora, mas estamos na luta. Isso que é importante, manter a vitalidade. Estás chegando há pouco de Caçador, Estavas participando dessa sindicância, desse processo de denúncias, aí o denunciador das irregularidades é que está sendo punido por alguns diretores. Faz um pequeno quadro aí do que está acontecendo nessa situação, Nauro. Na verdade, o companheiro Arnoldo, né, acabou de colocar aí já algumas denúncias, que esteve lá conosco também. Estivemos lá num grupo bastante grande de coordenadores do Sindasp, né, em solidariedade ao companheiro que está sendo sindicado injustamente, né. Na verdade, há toda uma armação por parte da gerência da empresa daquela estação, daquele local, já há algum tempo, para tentar incriminar e demitir, inclusive por justa causa, um dirigente sindical, né, que como já foi denunciado aqui. Nós temos aqui, eu tenho em mãos aqui, um relatório da auditoria que foi realizado em 2008 na Epagre, principalmente no caso Triângulo, que o Arnoldo citou aqui algumas coisas. E são casos graves, como essa auditoria, ela chega no final e ela propõe assim: o afastamento da função de gerente dos empregados abaixo relacionados, com advertência escrita e suspensão por 30 dias não remunerada, por atos que afrontam os princípios da administração pública, aliados à quebra de confiança do empregador, em razão de terem prestado declaração falsa à auditoria da Secretaria de Estado da Fazenda e à Comissão de Sindicância em atendimento ao pedido de uma determinada pessoa.
Além dentro de da empresa. ladrões mentirosos, então. Então, você veja bem, aqui tem uma relação de algumas pessoas, que nós 5 não vamos nomes. citar o nome, Gerente regional de Caçador, mas dentre Concórdia, eles, Criciúma. um dos que era gerente regional em Caçador naquele período. Esse dá pra falar. Atualmente, esse gerente regional veio para cá, primeiramente, para ser gerente da questão financeira e atualmente ele é o diretor administrativo financeiro. E essa recomendação que a fosse auditoria deu, não, da Suspensão de 30 suspensão dias. de 30 dias, não remunerada e advertência por escrito. Essa era a penalidade desse diretor específico. Nós temos um caso de um outro diretor, também lá de Caçador, desculpe, Pedro. Também um outro gerente lá de Caçador, que esteve por um bom tempo na região de Caçador como gerente, inclusive foi citado o caso da calcareadeira e muitos outros que não são citados aqui, né? Também ele foi coordenador de um curso, ele criou um curso para que os pesquisadores daquela estação dessem aula lá na Universidade do Contestado. Então, também fazendo uma duplicidade, atuando na IPAGRE e na UNC, né? Então, a punição também por esse gerente, inclusive ter sumido com a calcareadeira, foi aberta uma sindicância. Essa sindicância também não teve um final, vamos dizer, conclusivo, então as coisas acabam não acontecendo. A punição dele foi ser presidente da Fátima, né? E depois foi amplamente noticiado pela imprensa a questão do que foi encontrado no cofre da Fátima, uma quantia bastante elevada de dinheiro em dólar. Verde. Em dólares, Tá aí né? a Fátima, verde, meio ambiente, tudo exatamente. Verde. Bom, o governador Luiz Henrique, na época, exonerou como presidente da Fátima e o que resulta? Ele vem a ser diretor da EPAGRE, administrativo e financeiro, por um determinado tempo. No momento, ele está afastado dessa direção, onde assume o outro ex-gerente, que cometeu aí também vários delitos. E o que acontece disso? O Arnoldo falou aqui de várias demissões que já ocorreram na empresa. Todas as pessoas que se insurgem contra essas denúncias, e o que nós estamos fazendo aqui, claramente sabemos que poderá ter algum tipo de retaliação por essas pessoas ou pela própria empresa, né? Mas nós não temos medo disso e nós queremos deixar muito claro que a sociedade precisa saber que esse tipo de dirigente não cabe mais dentro das empresas públicas. E é uma responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade do governo realmente exonerar essas pessoas. Então, eu acho que é um fato lamentável, né, que ocorre dentro de uma empresa pública que tem um passado, que tem uma história, que tem um papel fundamental para o desenvolvimento da agricultura em Santa Catarina e determinadas pessoas vêm a denegrir a imagem. E, além disso, as pessoas que deveriam ser punidas são premiadas com cargos, né, e aqueles que denunciam são, então, penalizados, como é o que está ocorrendo. E a denúncia de irregularidades foi sobre aquelas coisas que a auditoria já havia levantado em 2008. É sobre aquelas falcatruas de 2008 ou tem mais coisa sendo denunciada hoje em 2010? Tem mais coisas denunciadas, tem muitas coisas acontecendo. A história continua. A história continua, é muito grave a situação e por isso nós ontem participando. Por que nós participamos de uma comissão de sindicância de empregados? Nós conquistamos isso no acordo coletivo de trabalho, como uma forma de que o sindicato acompanhe essas comissões para garantir o amplo poder de defesa e o amplo contraditório, como se diz a palavra juridicamente, né? Para que a pessoa que está sendo acusada de algum tipo de coisa nessa sindicância tenha a forma de ser então, de se defender, de apresentar provas, de apresentar testemunhas, enfim. E o que aconteceu ontem? Quando nós chegamos lá,
estava inclusive o chefe da assessoria jurídica participando da comissão, mais um advogado e um diretor que é inclusive eleito pelos empregados, esse diretor da empresa hoje. Mas a sua posição não foi a de defesa dos empregados, e sim dos patrões, né? Isso também é outro fato lamentável que nós queremos denunciar aqui. Nós propusemos, então, juntamente com a nossa assessoria jurídica, representando o nosso dirigente, que a comissão fosse, os trabalhos da comissão fossem suspensos, para que a gente pudesse ter conhecimento amplo dos fatos que estavam acusando ao sindicado, no caso, né? A pessoa que estaria sendo... E aceitaram essa prorrogação? Aí não foi aceito. O que nós colocamos? Porque nós fomos para lá sem saber qual era o motivo da sindicância. Inclusive, o rapaz, né, o dirigente que está sendo sindicado, protocolou no dia 20 de maio, um pedido à empresa para que apresentassem os motivos da sindicância e não foi respondido a ele. E ontem, durante a discussão que tivemos, inicial, nas preliminares, como nós chamamos, pelo menos os advogados da empresa apresentaram 3 versões diferentes. Né, nem os da advogados se entendem. Então, a gente percebeu que aquilo era um fato armado, que era um fato realmente que nós, inclusive, colocamos, que estaria sendo ali feito uma sindicância para demitir um dirigente sindical, né? E denunciando a gravidade disso. Então, como não foi possível, nós pedimos que suspendesse a sindicância e abrisse uma auditoria ampla de todos os problemas. Ou seja, vamos analisar a causa dos problemas e não somente o efeito. Porque a questão da sindicância está pontualmente, como a assessoria jurídica da empresa, né, representando a direção, e o seu diretor, que não tomou posição, inclusive, é justamente de que seria um fato isolado. E para nós esse não é um fato isolado. Não pode ser visto como um fato isolado. Então nós nos recusamos a participar no ato da sindicância, não é que saímos da comissão, né, mas daquele ato. E conseguimos, então, no máximo, avançar de uma negociação que toda a documentação relativa ao que eles estão sindicando será apresentada para nós, né, inclusive as testemunhas ou as pessoas envolvidas que eles iriam ouvir sem a nossa presença, né, porque nós nos retiramos, porque como que eu vou participar de uma comissão para poder interrogar uma pessoa que eu não sei o assunto completo? Então, esse que é o argumento nosso, que nós não temos condições, por isso que a gente queria a suspensão. Então, como isso não ocorreu, nós pedimos que então eles nos enviem, isso foi acordado finalmente, e se nós entendermos necessário ouvir essas pessoas novamente e outras que porventura o rapaz que está sendo sindicado indique como pessoas testemunha dele, né? Então poderão ser ouvidos futuramente. Mas, vamos dizer, então ficou dessa forma. Nós nos retiramos, segundo o presidente da comissão, que é também chefe da assessoria jurídica da IPAGRE, disse que ouviria pelo menos aquelas pessoas que estavam citadas. Então nós vamos aguardar o encaminhamento desse material para analisar quanto à sindicância. Agora, no entanto, nós estamos pedindo, deveremos estar encaminhando ainda na tarde de hoje, solicitando ao presidente da empresa uma audiência para tratar da questão de caçador. E a nossa proposta é essa, de que se faça uma ampla auditoria. Nós vamos denunciar isso, já foi encaminhado algumas denúncias pontuais ao Ministério Público, tem denúncia de crime ambiental, tem uma série de problemas acontecendo nessa estação. E nós, como um sindicato que defende a empresa pública, um sindicato que vem lutando sempre para que seus trabalhadores tenham as condições adequadas de trabalho para prestar um serviço público de qualidade à sociedade, queremos então que essa empresa, que essa gerência seja passado a limpo, como a gente diz, né, na gíria.
Então, essa é a nossa proposta, e é por isso que nós vamos estar aí, então, encaminhando, além desses encaminhamentos aqui, tudo o que for necessário para que se faça isso. Mas o Ministério Público, com certeza, vai prosseguir as investigações, né? Já conversamos com o Ministério Público lá de Caçador, né? Há um promotor novo que chegou há pouco tempo, ele está disposto a acompanhar isso, a fazer as investigações. Por o que nós sabemos ontem, não fizemos contato com ele, mas ele disse que já encaminhou solicitação de informações à IPAGRE e já, inclusive, uma parte passou a data e o gerente não encaminhou isso de volta. Então, é para se ver o tamanho e a arrogância dessas pessoas que mesmo o Ministério Público pedindo, né, as informações, eles não respeitam, né? Então, a situação é muito grave, mas nós estaremos, com certeza, tentando resolver isso mais uma vez. Tá aí, está dado o recado aqui pelo pessoal do Sindasp, o Nauro José Velho, sobre este problemão com a IPAGRE ali na regional de Caçador, né? Vamos esperar aí o desdobrar, as investigações do Ministério Público, as posições da IPAGRE, e prontamente estaremos divulgando aqui, né, no espaço do Sindasp. Alguma recomendação para a população ficar alerta? Algum alô para finalizar? Para finalizar, é importante dizer que ontem estiveram lá vários meios de comunicação, né, os 2 jornais, a rádio lá de Caçador, e ouviram, né, as duas partes, com certeza, e também dizer para a sociedade que nós estamos, os movimentos sociais, o movimento sindical lá de Caçador, né, os companheiros sindicalistas daquela região também, estão atuando junto conosco, estiveram presentes ontem, já tivemos algumas reuniões também, e estão conosco, aliados, solidários, para que a gente enfrente isso conjuntamente e tente realmente resolver e o governo não consiga, então, colocar, como eles sempre fazem, mais um lixo para baixo do tapete. Inclusive, uma palavra que o diretor ontem colocou, que a sindicância, que isso é muito grave, que a sindicância não poderia estar vendo coisas do passado, né? Que isso, o que passou, passou, o importante é agora. Então, acho que são questões que nós temos que avaliar seriamente, são questões muito graves e que nós estaremos aí colocando isso em pratos limpos. Nauro José Velho, coordenador estadual do Sindasp. Sindasp que está ao vivo conosco aqui no Floripa em Foco, toda terça-feira entre 1h30 e 2 da tarde. Um prazer conversarmos, Nauro. O Arnoldo também, um grande abraço. Vamos aqui a um breve intervalo e você segue plugado na programação da TV Floripa. Esta TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Avenida Rio Branco 817, Centro, Florianópolis, e Delegacia Sul, em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141.